Olá pessoal, meu nome é Osias Alves, eu sou líder do Celebrando a Recuperação, aqui da Primeira Batista do Guarujá, sou psicanalista, sou coach e esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou trazer para vocês sobre assuntos relevantes, assuntos dentro desse contexto que estamos vivendo aí de quarentena e de pandemia e que o intuito é ajudar a cada um de vocês a entender melhor tudo isso que estamos passando. A palavrinha que eu quero trazer para vocês é sobre o luto. Então, o luto é um processo, né, que a pessoa começa a passar após a perda de alguma coisa ou algum objeto. Lembrando que o luto não é só em consequência da perda de um ente querido, da morte de um ente querido, da morte de uma pessoa querida. Pode ser, a pessoa pode entrar em luto por perda de algum objeto, algo que ela tinha e que se perdeu. Tá? De qualquer natureza, o qual, como eu disse antes, ela tinha amor e medo de perder, e aí ela também entra em luto. E o luto ele tem algumas fases, né, que a pessoa tem que passar para superar esse luto. Lembrando que o luto não é, a pessoa não está doente quando ela está enlutada, né? Se ela não passar pelo processo de luto, aí sim, ela pode vir a ficar doente, né? Ter problemas aí psíquicos, consequentemente problemas físicos. Então, quais são essas fases? Como eu disse anteriormente, eu tenho amor e medo de perder algo, ou amor e medo de perder alguém. E aí eu perco. E aí o que fica? O amor. No lugar desse medo da perda, né, que aí vem a ausência do medo, porque eu não tenho mais medo, porque eu já perdi, fica um vazio e eu preciso colocar algo ali. Se eu não colocar, aí sim eu adoeço. E a primeira coisa que eu coloco nesse vazio, dentro dessa fase do luto, é a raiva. Então uma pessoa enlutada, a primeira coisa ela fica com raiva da perda, né? Ela fica irritada porque perdeu determinada coisa. Mesmo, por exemplo, o mais drástico é a morte de alguém, ela fica com raiva de Deus, porque Deus não deixou ela ir, ficou com raiva dos médicos, fica com raiva, às vezes, do próprio morto. Já viu um velório, a pessoa está ali, né, falando com o morto, e aí, por que você me deixou, por que você foi embora, por que você fez isso comigo? Então, a primeira fase é a fase da raiva. A segunda fase é a fase da negação. Então ela nega, ela começa a negar, não acreditar que perdeu, começa a falar, mas não é possível que eu perdi, não é possível que ele morreu, não é possível que eu perdi determinada coisa, que eu perdi determinado objeto. E a pessoa, ela entra nessa fase da negação. No Celebrando a Recuperação, a gente trabalha muito a questão da negação, a gente diz que é o primeiro passo para a recuperação, é sair da negação, é enxergar que algo aconteceu, que algo está errado, para começar um processo de restauração. A terceira fase é a culpa. Tá? Então, se na primeira fase a raiva, a pessoa tinha medo, raiva do outro, na terceira fase, na culpa, ela começa a ter raiva dela mesma, porque ela começa a se culpar por essa perda, ela começa a achar que ela tem um certo nível de culpa por ter perdido o objeto barra pessoa, e ela começa a ficar com raiva dela mesma. A quarta fase a gente chama da dor doce da saudade. Então, o luto começa a ser superado e aí você a pessoa começa a falar dessa perda de uma forma mais tranquila, às vezes até trazendo algumas lembranças boas, né, algumas histórias, falando sobre o assunto de forma muitas vezes até descontraída, que é a dor doce da saudade. E por último, a última fase é a dor da perda eternizada. Então aí ela supera o luto e aí fica aquela dor da perda, né? A gente não supera nunca, né? Quando é algo de fato o qual a gente tinha muito amor e muito medo de perder, quando perde, a gente nunca supera no sentido dessa dor eternizada, dessa falta eternizada. Então, pessoal, o importante é
que essa dinâmica do luto ela tende a acontecer, né? Essas fases elas têm que ser passadas na vida da pessoa. Então, quando a pessoa entra em luto, ela vai desencadear todas essas fases e é natural e não pode ser reprimido. Se ela reprimir, ela fica presa em alguma fase. Então, por exemplo, ela está na fase da raiva e se ela não superar essa fase e não for para a próxima fase, ela vai se tornar uma pessoa irritadiça, com raiva, uma pessoa muito difícil de conviver. Então, precisa falar, precisa ser passado por essa fase para que ela supere e aí sim ela não adoeça. Se ela não superar, se ela não passar pela fase do luto, aí sim ela acaba